Tem muita água. Tem muita água, né? Tem, tá? Não pode ultrapassar os orifícios. Vou botar os orifícios aqui, vou tirar um pouquinho da água. Pronto. Porque esse é o objeto que outro objeto que a nossa dialogadora de hoje nos trouxe para pautar a conversa no nosso diálogo de hoje. Eu me refiro à professora Elba Braga Ramalho, autora deste livro, Luiz Gonzaga, a síntese poética e musical do sertão, que é a sua tese em musicologia, feita na Universidade de Liverpool, por essa professora cearense, professora da UES, e a nossa dialogadora de hoje, Elba Braga Ramalho. Peraí, não sei mais nem fazer. Como é o nome disso, hein, Elba? Isso é um apitozinho de chamar passarinho. Você sabe que o Luiz Gonzaga gostava muito de pássaros, né? De natureza. Eu não sei fazer nada. Não, você vai fazer. Você só não pode fechar esse orifício, né? Então, faz favor de... É por aqui? É, tem que cuidar. Pronto. Não é lindo esse som? Nós estamos aqui com um viveiro. E sabe o que é bonito também? Tão grande, olha. Além da música em si, é o ato do homem querer conversar com a natureza, com os pássaros. É lindo isso, né? Lindo. O homem inventa mecanismos, truques para conversar com os pássaros, com os bichos. Para dominar a língua que não é a dele. É um ato tão... Como é que você interpretaria isso, hein? Já que a obra do Gonzaga é tão perpassada por referência da natureza. É exatamente o homem perto da natureza, né? Ele tira da natureza os elementos para a sua criação. O que são as bandas de pife? Se não narrativas de canto de pássaro, de briga de cachorro com o gato, não é? E narrativas coreográficas, além de musicais, coreográficas. Então, a música da natureza é uma fonte primária de inspiração dos artistas em todas as vertentes. Há um instinto de mimetização que é fundamental, né? Para fundar o homem, né? Sim. O homem ouve, vê, imita, reproduz e a partir dali ele transforma. Isso. E sobretudo, um tema sobretudo o homem circunscrito a um tema que eu tinha deixado no ar no primeiro segmento do programa e que agora eu reponho na mesa para que a professora Elba Ramalho possa falar sobre ele, que é a ideia de que a cultura independe e como de letramento. Eu sei que esse tema ali é muito caro. Sim, porque a minha primeira incursão pela pesquisa foi no campo da cantoria, né? E me aconteceu um fato muito interessante, que nós tradicionalmente costumávamos estudar esses fenômenos da cultura tradicional com a nossa ótica de intelectuais que temos um arcabouço teórico e com esses instrumentos teóricos a gente sempre tentou interpretar essa cultura. Daí ela era vista com um ar assim preconceituoso, digamos, né? E essa possibilidade de conhecer mais a fundo os estudos das culturas de tradição oral me levou a ter uma outra compreensão, porque hoje em dia já existem teorias que procuram retirar, desfazer essa atitude preconceituosa, porque elas procuram trabalhar tais culturas a partir delas mesmas, a partir de uma compreensão de como essa cultura se manifesta e de que essa cultura não pode ter a mesma lógica, como eu dizia antes, da cultura letrada. É uma cultura na qual o processo criativo ele se dá por outros caminhos, né?
É a cultura poética, é a poesia tradicional, é a primeira experiência do homem na passagem do saber, né? A gente vê a Ilíada, a gente vê os salmos da Bíblia, nada disso foi escrito. O que nós temos registrado em livro, hoje, é apenas uma das muitas versões. Então a gente percebe, hoje os estudos teóricos das novas vertentes que trabalham as questões da oralidade, eles nos levam ao conhecimento de que todas as grandes culturas tradicionais, elas independem do letramento. Bom, não vamos longe. Carlos Magno não sabia ler, e quando a escrita foi introduzida no mundo ocidental, o escrivão era uma figura diferente, não era incorporado o escriba do poeta, né? Eles eram pessoas distintas. Depois é que nós adquirimos a tecnologia da escrita, e com essa tecnologia da escrita incorporada, nós, dizem os estudiosos da cultura antiga, que foi a escrita libertou a memória para procurarmos outras coisas, né? Saímos das rimas, saímos da poesia, porque a escrita permitiu que registrássemos o saber, né, a ser multiplicado, e a memória, então, ela ficou liberada. Então nós saímos da fase da poética para a fase da lírica, né? Porque o saber, tradicionalmente, ele era sempre passado através de poesia. E nisso os nossos cantadores são mestres, né, em passar todos os acontecimentos dentro de estruturas poéticas redundantes, com rimas, que ajudam a gente a memorizar. Processo mnemônico. Exatamente. E é engraçado a gente observar que a gente faz uma diferença, sobretudo nós acadêmicos, que gostamos de categorizar, de criar categorias, mas na verdade tudo pode ser, é tão complexo, a poesia, a cultura popular é tão complexa quanto a dita erudita, não? É tão erudita quanto a popular, enfim, as coisas se... Você imagina assim, a quantidade de procedimentos estruturais, de organização de rima, de organização dos versos, que esses cantadores têm? Martelo, galope, cestilha, com um rigor extraordinário, a colocação das rimas, das sílabas poéticas. Aí o capitalismo perguntará, quem criou? Ninguém, eu e todos. Exato. Né? Ninguém e todos. Pois é. Né? São recriações coletivas, né? De anos e anos, de tempos e tempos. Então, a gente aprender a conviver com este outro. E é preciso dar também chance a que outros possam, né, partilhar e conhecer. Sim, claro. Elba Braga Ramalho. Elba Ramalho deve incomodar, não essa sua homônima? Pelo contrário. Eu cheguei aqui e comecei o programa. Hoje o programa vai ser feito com a Elba Ramalho. Alguém diz, é a cantora. Não, amor, é mais que a cantora. Nada, é a professora Elba Ramalho. Ela é fabulosa. Ela é extraordinária. Ela é extraordinária. É uma figura... É uma cantora linda, uma atriz linda. É uma mulher extraordinária. Eu a encontrei recentemente, nos abraçamos, tiramos fotos juntos. Vez por outra a gente se encontra em alguns eventos. Não é bonito fazer a oposição, não. Eu fiz aqui nada. Porque eu quero, eu elejo, como diz o Lenine, eu só elejo e elogio a professora Ramalho, a professora Muito Elba obrigada. Ramalho. Né? Vamos deixar a Elba. Dá uma chancezinha, né? Dá uma chancezinha. Não, é claro que é admirável a Elba Ramalho, cantora. Mas aqui estamos noutro tratamento, noutra esfera, noutra praia, que é a praia da pesquisadora, da intelectual sobre música. E aí esse tema, como tudo que eu pego, eu transformo em tema para o diálogo. Eu lhe perguntaria então o seguinte, Elba, engraçado, você, por exemplo, criou um curso, você é professora, tem o nome de uma cantora, ou então a cantora que tem o teu nome. Quem veio primeiro, a cantora? Eu não sei.
você... Quem nasceu Aí primeiro eu, não, foi você, eu né? nasci primeiro, Você nasceu primeiro. embora que Tá. o meu Ramalho seja da família do marido, né? Então É tem do que marido. ver. Quando eu adotei o Ramalho há quase 50 anos, por fazer bodas de ouro para o ano de casamento. Com o Ramalho. Então, com o Com o Ramalho. Ramalho. Com o mesmo Ramalho. Com o mesmo Ramalho. É ramo do mesmo Ramalho. Mas eu queria dizer o seguinte, pautar o seguinte, o tema. É que você é professora de uma área de música. E a gente sempre tem um grilo, nós lá da universidade, de não fazermos cursos sobre as coisas, mas cursos das coisas. Que o curso de música não seja um curso, que seja um curso de música e não um curso sobre música. Ou seja, que a gente não fique formando só os teóricos, que a gente possa formar também e sobretudo, aquele que faz. Então nós queremos a Elba Ramalho que cante e a Elba Braga Ramalho que pense sobre o que canta. E que toque também, e que cante, né? Isso. Porque eu sou pianista, eu toco flauta doce, eu introduzi o curso de flauta doce na UES. Então isso é que é importante, nós não estamos só diante da teórica. É da mulher que faz. Cantei no madrigal, canto. Se mandar cantar, ela canta. Claro que eu não sou uma cantora. Aqui existe a diferença entre a cantora Elba Ramalho e eu como cantora, porque eu não sou a cantora teatral e tal, mas eu sou cantora de coro, já pertencia ao madrigal da Universidade Federal. Você estava no madrigal com o nosso Orlando Leite? Pois é. Nos anos 60. Nos anos 60. Aquele madrigal que foi para o Chile. Foi para o Chile, representar o Brasil. Eu sou da fundação do madrigal. Você então é da fundação da imbricação da imbricação da universidade com a música, com as artes. Exatamente, claro. Nós fui professora fundadora do curso de música da UES, que nós fomos transferidos para a UES. Eu já era professora. E nós nos conhecemos então quando o curso de música funcionava no Conservatório de Música Alberto. Nós éramos vizinhos. Vizinhos e amigos. Vizinha, eu era vizinho. E como foi boa essa vizinhança? Né? Olha, como foi salutar. Tivemos uma fase muito bonita. Porque a gente pôde conviver, Ricardo, né? Fazíamos coisas juntas, né? Ver coisas juntas. Aqueles teatros universitários que conhecer Dalva Estela, conhecer Elba, Imelda, Bianca, né? Miriam Carlos. Então, Dona Maria Helena, que se foi há pouco, né? Aprender sobre música, o teatro e a música. Precisamos fazer ali um grande centro de cultura artística. Sim. Não? Juntando aqueles dois prédios. Claro. Que são dois prédios da Universidade Federal do Ceará. Que tem uma história, né? Você sabe que o reitor Martins Filho adaptou aqueles prédios para o teatro e a música. É verdade. Ali levou o conservatório para lá, porque o conservatório deveria ter sido anexado à UFC. Mas quando ele deixou a reitoria, houve muitas mudanças, né? E nós ficamos... O conservatório é de 1938, se não me engano. 1938 a fundação, não é? Sim. Funcionava... Acho que sim. Eu não sou muito boa de data. Eu também não tenho muita certeza, mas acho que é de 1938. Sim, anos 30. Anos 30. Dona Branca Rangel, Dona Esther Salgado, que foi minha professora de piano, Dona Nadir Parente, né? Paurilo Barroso, que foram 40 vai criar aquela Sociedade de Cultura Artística. Que é fundamental para a mentalidade, a criação da mentalidade musical do Ceará. E a ProArte também. A ProArte com Gerardo Parente. Pois é. Não é? Nós tivemos uma fase muito bonita. Eu me sinto privilegiada na minha juventude de ter pertencido a essa geração que bebeu tanta coisa boa. O nascimento do teatro universitário, os trabalhos que se fazia junto com o curso de música do conservatório, né? Que maravilha. Que coisa linda. Nós temos aqui, além da doutora, eu vou dar aqui uma dica para quem estuda música, hein? Nós temos aqui um objeto de estudo. Não é só professora, não. Ela é objeto, porque é lindo. E numa área linda que agora a universidade... Agora não, que a universidade está valorizando tanto, já vem valorizando há algum tempo, que é o estudo das trajetórias dos artistas. Sim. Por exemplo, a gente estudar, por exemplo, digamos que a Elba Braga Ramalho fosse o meu objeto de estudo. Estudar a trajetória dessa senhora, dessa mulher linda, porque ela era cantora de um madrigal e alguns anos depois, em que ela se transforma? Não é?
na doutora, na musicóloga. Entende? É a necessidade. Olha o percurso. Veja, Coisa linda. a necessidade que a gente sente de atrelar o que você faz ao estudo teórico, para você pensar sobre o que você faz, né? Não é que, não estou querendo dizer com isso, Uma coisa separe da que uma outra. coisa separe da outra, Não. nem criando hierarquia. Não. Que a professora doutora é, do ponto de vista da evolução, mais importante do que a cantora. De maneira nenhuma. Eu estou querendo dizer como é que uma pessoa se transforma, as transfigurações de uma vida. Entende? Aquela jovem menina lá que vai estudar, que vai virar professora, vai criar um curso, vai ser pós-doutora, e hoje é pós-doutora, não? Sou. Mas na área de música? Eu fiz na linguística, porque eu trabalhei com linguagem musical, né? Eu me propus a prestar uma homenagem a uma grande compositora brasileira, que foi minha colega e professora, Esté Sclia, que faleceu precocemente e deixou um grande acervo de trabalhos composicionais, de análises musicais e principalmente uma coleção de apostilas que ela preparava para os alunos sobre análise da linguagem musical. São 22 apostilas. Eu lhe digo que eu me aposentei e só vim terminar esse pós-doutorado 6 anos depois. Me aposentei porque precisava me aposentar, mas continuei trabalhando e terminei o ano passado, porque foi um trabalho exaustivo, mas o resultado... De análise da apostila. São 22 apostilas sobre tudo o que um músico precisa conhecer e aprender. Músico de piano? Músico, compositor, músico de tudo, instrumentista, professor, pianista, tem tudo sobre o que um músico precisa aprender nesse material. Harmonia, contraponto, análise, assim, todas as disciplinas que se estudam no curso de música, a Esté exaustivamente trabalhou, preparou, porque não havia biblioteca, bibliografia, né? E ela era uma pessoa antenada com seu tempo, uma compositora atuante. E ela então criou, criou essa referência para ajudar os alunos a se aprofundarem. Outro objeto que a professora Elba Braga Ramalho me traz é um violão. Violoncelo. Um violoncelo? Rapaz. Ah, é um violoncelo? É um violoncelo, não é violão não, é violoncelo. Agora, se você souber... Um violoncelo. Esse violoncelo, ele já veio... Não é assim, É aqui em entre pé. as pernas. É em pé entre as pernas. Este violoncelo, ele passou por várias metamorfoses, porque ele foi concebido para conter um mel gostosíssimo. Uma amiga me deu de presente com um mel que é feito de uma árvore típica do Canadá. Tinha mel dentro? Tinha mel dentro. Bebeu o mel. Botei nas panquecas e tal, assim, com muito cuidado, para durar muito, né? Quando ele acabou, a amiga que me presenteou disse, me traga de volta, porque eu vou colocar areia vou pedir o artista das areias das praias. De Majorlândia. De Majorlândia, de Morro Branco, por ali, para criar essa obra de arte, né? Então é algo simbólico. De quê? Que tem a ver com a música, que tem a ver com a nossa cultura, né? Com as cores das nossas praias, as falésias. Um instrumento que não é associado à musicalidade popular nordestina. Não. E aí você põe dentro disso uma referência do Nordeste. Fale sobre isso. Essa convivência de diversos diferentes, não é? Não é no mesmo espaço. Não é uma coisa maravilhosa? O que um artista faz? Né? Ele pega um objeto de uma outra cultura, que teve uma outra utilidade, que teve um outro papel, e ele dá uma função a esse objeto.
Ele dá uma nova atribuição a esse Esses objeto. diálogos, né? É. Nós somos promotores desses diálogos, né? Promovedores desses diálogos, os artistas do Brasil e pela aí, e pelo mundo. Elba Braga Ramalho, chegou a hora do objeto surpresa. Eu lhe trouxe um. Você tome muito cuidado, porque ele tem... Não vou nem dizer por que tem. Você vai ver por que não pode. Não mexa muito com ele. É muito delicado. Veja, me deu o seu. Me deu o seu. Olha, o meu, cuidado para não cair. Ah, é? O meu não mexa, porque senão tira Não a surpresa. posso mexer? Não, senão tira a surpresa. É? Deixa eu olhar primeiro o meu. O que foi que a professora Elba Ramalho me trouxe que não pode cair, porque senão se quebra? Quadro. Que coisa linda. Que isso? Não, não, é assim. Vamos ver se você, assim... Como você vê essa peça? Eu que sou de teatro, já tô... Parece que aqueles alçapões do teatro, esse buraco aqui no chão, de onde saem os elementos para fazer, né, os alçapões, para os atores saírem aqui e representarem num palco. Sim. Mas é uma figura enorme abraçando uma outra. Meu Deus, por que ela me trouxe isso? Mas movimente. Veja lá. Movimente, Ricardo Guilherme. Movimente. Deixe na vertical. Deixe na vertical. Agora olhe na vertical. Na vertical é outra coisa. Aquilo que era um alçapão se transformou numa janela. Uma janela. E é uma mulher, com uma criança nos braços. Sim. A criança está de bruços, com a bunda aqui à mostra. E me parece que ela está dando umas palmadinhas na bunda, é isso? Da criança? É, está dando uma palmada. Explique-se, professora! Professora, por que você me trouxe bunda levando palmada? Uma criança. E se você souber quem é esta criança? Quem é essa criança? Olha, aí eu estou achando interessante porque você falou que a gente parte do que já existe e a gente cria, não é? Então, é o pintor Max Ernst, um pintor alemão, né? Que viveu entre o século XIX, final do século XIX e início do século XX. Ele pinta esse quadro na presença de um quadro onde estão amigos dele, observando a cena. Tá vendo que tem um quadro que são Paul Eluard. O quadro que eu chamei de janela, na verdade. Esse quadro, pensou que era uma janela. Não é uma janela, é um quadro é um quadro numa parede. Numa parede. É porque ele tinha uma certa profundidade, eu sei que era uma janela. Mas é um Então, quadro, alguém observando esta. Então, é um quadro cena. que são 3 amigos dele observando a cena. Tá. Que é Nossa Senhora dando uma palmada no menino Jesus. Dando uma palmadinha na bunda do menino Jesus. Por quê? Pra você ver que eu trouxe porque eu achei que seria alguma coisa inusitadíssima. É verdade, e é mesmo. Dá uma humanidade a Jesus, não dá? Dá uma humanidade a E uma humanidade também a Maria, né? Pois é. Como uma mãe comum, com um filho comum. Ela uma palmadinha, digamos. Dando uma palmadinha na presença dos amigos do pintor que estão pintados no quadro. Que lindo. Agora, você foi longe, me desmontou a Elba Braga Ramalho. Mas veja aí o que ele trouxe. Posso abrir? Vamos ver como é que você interpreta. Então, o meu objeto surpresa para a professora Elba Braga Ramalho. Nossa, o que tem? Não acredito. É não acredito. Que coisa, você sabe, Ricardo, que eu colecionava chocalhinhos para fazer trabalho de percepção musical com meus alunos, quando eu trabalhava com crianças. Né? Vários assim para ouvir, identificar qual que eu toquei. Não é uma linda? Que sonoridade bonita você encontrou. Por que qual foi? Eu fiz a tentativa de síntese de Elba Ramalho, pesquisadora da musicalidade do sertão. E qual é a musicalidade
um tris, né? É o Unidade aboio. é o aboio Esse misturado ao som som do chocalho, do chocalho, gado, né? do A gado. cultura do gado. É a cultura do gado que é a nossa matriz, é toda essa cultura que o Luiz Gonzaga absorve. Qual é o som primordial que Luiz É o Gonzaga ouviu? aboio. É o aboio. E o Que eu não sou boiadeiro, não. Boiadeiro era é uma canção do Luiz Gonzaga. E tem também aquele que é tocado na rádio universitária às 6 horas, sim, como Ave é? Maria. Ave Maria. Sertaneja. Ave Maria né? sertaneja, como é, hein? Que é um aboio, né? É um Ave Maria aboio sertaneja. para Nossa Senhora. Olha, conseguimos juntar o meu objeto com o seu. Nossa Senhora. Hein? E o aboio para Nossa Senhora. Hein? Eu não guardo letra de música. Não, mas a música, só a música da linda. Conseguimos juntar os dois objetos, o que a professora me trouxe e o que eu trouxe a ela. Obrigado, Elba Ramalho, pela sua presença linda, encantadora no nosso diálogo de hoje. Muito obrigada, Ricardo, Guilherme. Foi assim uma alegria muito grande estar aqui com você. Terminemos ouvindo o sertão.